Bem-vindo de volta. Nós estamos no capítulo 14. Hoje, nesta aula, nós vamos aprender sobre como ficar grávido, como incubar o poder criativo de Deus. Ou, em outras palavras, engravidar da sua bênção. Isso aqui, se você quiser expandir nesse assunto, você pode ler o livro ou assistir às pregações do pastor David Young Cho ou Paul Young Cho, falando sobre a quarta dimensão. Ali ele ensina como que nós incubamos aquilo que nós estamos orando, como que a gente se engravida da bênção. Bom, você vai aprender nessa aula a incubar o poder criativo de Deus dentro do seu espírito. É dentro do espírito que acontece a incubação, ok? Só um minutinho aí, gente, pera lá. Pronto, tinha que dar essa zoom aqui. Então, é dentro do espírito que a palavra de Deus entra em forma de semente, a meditação na palavra de Deus vai gerando, o nosso espírito vai se apropriando da palavra de Deus e vai incubando, vai formando uma ideia, vai formando uma visão. E nós não vamos chegar a lugar nenhum na vida espiritual se nós não vermos isso formado dentro de nós. Então, o princípio divino para este capítulo que você está vendo aqui é que o poder criativo do poder de Deus é colocado dentro do teu espírito. Colocar dentro de nós, homens, através de voz e visão. Então, precisamos aprender a fluir com o Espírito Santo. E a linguagem do Espírito Santo é visão e rema, voz e visão. E uma vez que essa visão, ou essa palavra rema, foi incubada no seu coração, no tempo certo, na plenitude do tempo de Deus, vai manifestar em forma de milagre. Então, a gente ora, a gente medita na palavra, a gente pega um texto bíblico, medita nele e deixa aquela palavra cair em nosso espírito. Aquela palavra caiu em nosso espírito como um esperma, né? Ela vai começar agora a incubar em nosso espírito, vai formar, vai gerar em nosso espírito vida. E vai chegar o momento certo dessa formação de vida divina dentro do teu espírito se manifestar no mundo físico em forma de milagre. Então você pode ficar grávido da sua casa, grávida da sua casa, grávido da sua vida profissional, grávido da promoção, grávida do carro, grávido de uma vida espiritual mais elevada. A gente também não vai ficar aqui só querendo casa, comida e roupa boa, enquanto está ferrado espiritualmente. Você pode se engravidar, você pode incubar uma vida espiritual mais elevada. Então, nós vemos aqui a exemplo de Abraão, de como que esse princípio operou na vida dele, já que ele é chamado o pai da fé. No capítulo 11, a gente viu que o espírito do homem tem uma mente, tem vontade, tem emoções e que é alimentado primeiramente pela visão e pela audição. A forma básica que Deus vai dar algo a nosso espírito é falando no homem interior. Ele não vai falar na sua mente. Ele vai falar com o seu homem interior. O órgão pelo qual Deus se comunica com você é o teu homem interior, o teu espírito. E ele vai nos mostrar isso através de sonhos e visões. Pode ser sonhos enquanto você está dormindo, ou pode ser um sonho, pode ser uma visão provocada, quando você está olhando para ver. Atos 2,17. Quando Deus fala de derramar o Espírito Santo nos últimos dias, a palavra que ele menciona, aqui na palavra são mencionadas 2 faculdades do Espírito Santo. Quais as palavras-chave usadas ali em Joel? Ele vai falar que as filhas e filhos profetizarão, falar a palavra que está revelada e os sonhos. Então ele falará, Deus vai falar palavras proféticas, em nossos corações, que nós vamos passar para as pessoas em forma de profecia. E Deus vai nos mostrar sonhos e visões. Então, essas 2 formas que Deus disse que falaria conosco nos últimos dias.
A palavra de Deus diz que os últimos dias começaram em Atos 4, quando Pedro começou a pregar, ele falou, este já é os últimos dias. Começou lá atrás, há 2000 anos e 100 atrás. O último dia começou em Pentecoste. Então, naquele dia, Deus vem falando conosco em forma de sonhos, visões e de palavra revelada, palavras proféticas. Então, o poder criativo de Deus começa a operar em nós a partir destas duas faculdades do Espírito, audição e visão. O pastor Kenneth Hagin, ele enfatiza que devemos ouvir o rema, que é a palavra falante de Deus, e o pastor Paul Young Cho enfatiza que devemos ver visões de Deus. Se nós queremos, ou se nós quisermos ver milagres de Deus, se nós queremos, ou se nós quisermos ver milagres de Deus manifestar no mundo natural. Essas duas faculdades devem fluir juntas em nossos corações à medida que nossos sentidos espirituais captam o que Deus quer nos comunicar. Como que isso vai acontecer? Deus vai te dar visão. Quando Deus te mostrar ou falar algo que é a vontade dele, você deve deixar com que o que ele te falou ou o que ele te mostrou preencha totalmente o teu ser. Então é nisso aqui que você vai meditar dia e noite. Você vai deixar isso preencher o teu ser. Você vai orar sobre isso, você vai falar sobre isso, você vai orar em línguas sobre a visão que Deus te deu. Você vai incubar, é igual uma mãe que está gerando um filho, não põe a mão na barriga e conversa com o neném, o pai não vem, põe a mão na barriga, conversa com o neném, e assim, você vai conversar com a sua bênção, você vai profetizar, você vai declarar palavras de vitória sobre a tua bênção, você está incubando esta bênção, você está gerando esse bebê espiritual. Então, às vezes, o milagre vem imediatamente, aconteceu na minha vida, eu estar orando por uma coisa e acontecer rápido, e tem coisas que levam meses, e está levando meses para se manifestar, às vezes até anos. Eu esperei pela minha casa própria dos 16 anos, que eu comecei a trabalhar cedo, aos 28. Eu entrei nesta casa aqui, que própria, com 29 anos. E foi um milagre também a forma que Deus me deu este terreno, depois eu construí essa casa. Então levou anos, né, para ser incubado. Então na maioria das vezes você terá que incubar essa bênção, né? Na verdade, a maior parte das vezes. Como que você vai incubar? Ponderando, remoer a palavra, meditando na palavra em seu coração, meditando na palavra com a sua mente. A isto o pastor Paul Young Cho chama de estar grávido da visão. Acabei de falar, é você olhar para a sua barriga espiritual, pôr a mãozinha, declarar e ver no mundo espiritual a criança, a bênção ser gerada. Esta bênção, ou aquilo que você está buscando, cresce e cresce dentro de você até que finalmente vem a luz, aí vem a quarta dimensão. Aí. A quarta dimensão, a dimensão do mundo espiritual, ela produz a terceira dimensão. Paulo diz que as coisas que existem no mundo, nessa terceira dimensão que nós vivemos, são sombras da realidade do céu. Então, tudo o que você precisa, tudo aquilo que você acha que precisa, ou tudo aquilo que Deus já proveu para você, para o seu ministério, para o seu tempo na terra, para cumprir o seu propósito na terra, já existe no céu. Tudo que você precisa fazer agora é ter visão de Deus, revelação de Deus, e agora incubar essas bênçãos através da meditação da palavra rema que o Senhor te deu sobre esse assunto, e você aguardar em expectativa de esperança e fé, até que isso se cumpra no natural. Então, por exemplo, Deus é espírito, ele habita na quarta dimensão, ele pertence à quarta dimensão, ele criou todo o universo físico. Deus, que é espírito, que habita e é a quarta dimensão, criou todo o universo
tridimensional, ou melhor, criou todo o universo físico. Pensa sobre isso. Assim, tudo que você incuba no seu espírito, que seja bom ou ruim, irá se manifestar no mundo visível. Tem gente que fica incubando enfermidade. Ah, meu avô morreu com câncer, meu pai morreu com câncer, eu também vou morrer com câncer. Você está incubando câncer, está incubando morte. Ah, meu avô foi próspero, meu pai foi próspero, eu também vou ser próspero. Você está incubando coisa boa. Então, na verdade, você e eu colhemos o que a gente planta em incubação. O que tiver incubado dentro da sua mente, dentro do seu espírito, virá à tona mais cedo ou mais tarde. Essa é a lei natural. Natural não, espiritual. Então, há outros aspectos também da vida do homem, por exemplo, a cura emocional ou física, que também procede da quarta dimensão. De acordo com Agnes Sanford, diz que a sua fé deve nascer de novo através da reeducação do seu subconsciente através da palavra de Deus. Eu ensino a minha mente o que pensar, eu ensino a minha mente a pensar o que Deus pensa sobre a minha saúde, o que Deus fala sobre a minha saúde, o que Ele fala do meu casamento, o que Ele fala das minhas finanças, o que Ele fala de mim enquanto ser espiritual. Eu tenho que pensar, eu tenho que reeducar a minha mente, eu tenho que reescrever o script do meu histórico de vida através da palavra de Deus. Eu tenho que trocar cada pensamento de medo por pensamento de fé, como palavra de Deus. Eu tenho que trocar todo pensamento de doença por pensamento de saúde. Eu tenho que trocar cada pensamento de morte por pensamento de vida, cada pensamento de derrota por pensamento de vitória. O amor deve renascer pela reeducação do subconsciente no amor de Deus. Eu ensino a minha alma como que eu quero ser. Lembrando que quando nós falamos de alma, nós estamos falando de personalidade. Eu vou reeducar a minha alma para que ela possa agora, em forma de personalidade, refletir a personalidade de Cristo. Ponto final. Então você deve reeducar o seu subconsciente, em outras palavras, o seu espírito aí. Há material e curso específico para isso, aqui na minha plataforma de cursos, para que sua reação instintiva a cada situação, cada pessoa, animal, seja uma reação de amor. Aonde que você vai aprender a reeducar o seu subconsciente? Nos meus cursos de cura interior, de sistema familiar interno, onde eu destrincho o ego, o que é o ego e os habitantes do ego, o que são. Também no curso de autoterapia, aplicando o sistema familiar interno. Se você quer viver em abundância de vida, sua alma curada, esses cursos que eu mencionei aqui para você são essenciais. Aliás, o curso de batalha espiritual, de cura interior ou cura espiritual e libertação é essencial para que você possa fluir nas coisas de Deus. Uma alma curada, ela é transformada. Uma alma doente não vai para lugar nenhum. Então você vai perceber aí que o pastor Hagen e o pastor Cho, o pastor Stanford, eles vão falar de todos os 5 sentidos do espírito devem estar completamente cheios da palavra, do Logos, Rema e visão de Deus. E quando eles estiverem cheios, eles e os seus sentidos, cheios da visão, da revelação de Deus, vão dar a luz ao poder criativo de Deus. Em outras palavras, a fé vai gerar a vida que você está esperando aqui no mundo natural. Em outras palavras, ter um milagre, seja qual for. É assim que você vai incubar sua bênção, né? Então, neste processo, nós vamos notar que há uma mente, uma vontade e emoções internas do espírito que precisam ser preenchidas. A mente do nosso espírito, a vontade do nosso espírito e a emoção do nosso espírito tem que estar preenchida, senão você não vai receber bênção nenhuma. Porque não é nem bem receber, você não vai gerar a bênção, porque ela já é tua, você só precisa saber fazer essa transposição da bênção da quarta dimensão para a terceira dimensão. E quem incuba essa bênção é você. A tua imaginação é o útero de Deus. É você que vai incubar a bênção. Deus já fez a parte dele. Agora é você se reeducar
aplicar as ferramentas espirituais de meditação, encher os olhos do teu espírito, encher a mente do teu espírito, é você gastar tempo na presença de Deus, se reeducando. E quando você fizer isso, vai ser um fluxo natural para você. O ser espiritual é natural para nós que temos Cristo. Então, nós permitimos que nossa mente fale somente em fé, no tocante à capacidade de Deus de cumprir a sua palavra. Claro, se eu estou cheia da palavra de Deus, eu vou responder com a palavra de Deus quando a dúvida bater. Nós rejeitamos todo pensamento de dúvida, nós estabelecemos em nossa vontade de que isto é verdade, já aconteceu lá no céu, e começamos a confessá-la com nossa boca, e finalmente nossas emoções são tocadas. Fé é uma emoção, alegria é uma emoção. Essas emoções são tocadas. Então, as emoções vão correr junto com a bola no campo. Você está jogando no campo de Deus. As emoções vão fazer com que essa bola corra aí no campo. Emoções são responsivas às visões. Eu, normalmente, reajo emocionalmente àquilo que eu estou vendo com os olhos ou da minha mente ou com os olhos do meu espírito. As emoções são 100% responsivas a visões. A maioria das enfermidades da alma, a maioria das traumas emocionais existem porque a sua mente está olhando para uma visão negativa do passado, uma situação ruim que te aconteceu no passado. Assim sendo, quando você mantém a visão de Deus diante dos seus olhos ou do coração, as emoções do seu coração se animarão, ficarão cheias de entusiasmo, com aquilo que você está vendo, e a emoção vai te levar à ação. Né? Então, emoções do espírito são estimulantes para a ação. Você não toma atitude ou age em relação a algo até que suas emoções estejam completamente motivadas para fazê-lo. Então, uma vez que você ouviu, viu, pensou sobre isso, desejou e sentiu, você vai agir. E Deus milagrosamente torna a visão realidade. Aí a gente vê que eu vou parar a aula aqui para gravar sobre o exemplo de Abraão na próxima aula. Hold on, aguenta a mão aí.